você, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Dialogando e hoje estou com o professor Helder Patrick Maia. Ele é doutor em Sociologia pela UNB e professor da Universidade Federal de Alagoas e vai conversar hoje conosco sobre Polanyi. Professor, qual é a crítica deste autor ao liberalismo? Bom, olá Caio, olá para todos. Há diversas críticas. A obra do Polanyi tem muitas faces, mas ela está em grande medida condensada no livro, um livro muito famoso, muito lido pela sociologia econômica e pelos autores, pelos historiadores econômicos, pela historiografia econômica de modo geral. A crítica central é que o liberalismo fez acreditar, principalmente no ambiente político e intelectual da Inglaterra e também depois dos Estados Unidos, fez crer que o mercado, ou a dimensão econômica das trocas comerciais, financeiras, enfim, tudo que constitui a dimensão econômica, ela vivia apartada, separada de uma esfera própria de existência da sociedade. E isso, digamos, foi uma espécie de crença, ele cunha esse nome, ele chama de uma crença, a crença liberal, a gênese da crença liberal, que acontece no século XVIII e depois é muito reforçada no século XIX, na primeira metade do século XIX, e submetida a um exame criterioso, minucioso de fatos históricos, documentação, portanto, de elementos empíricos. Essa crença ela não se sustenta porque, muito pelo contrário, para que o liberalismo existisse, ele esteve inteiramente incrustado nas redes de relações sociais, na sociedade de modo geral, nas dimensões socioeconômica, cultural, política, simbólica de toda e qualquer sociedade. Ele, digamos que essa crença, o que alguns autores podem chamar de ideologia ou chamar de uma narrativa político-ideológica, é o que fundamenta o que é chamado o liberalismo clássico e também uma parte do liberalismo neoclássico. E isso não se sustenta porque a economia ou o mercado nasceu dentro de uma sociedade que se tornou ou foi se tornando paulatinamente uma sociedade de mercado. Então, para que essa economia de mercado se constituísse, essa é a segunda crítica que ele faz, é mais contundente, o próprio Estado criou as condições de possibilidade do mercado existir. Então, sem um conjunto de instituições que foram criadas, sem a regulamentação jurídica, sem a regulamentação da propriedade privada, do trabalho assalariado, da terra como uma das commodities ou uma das mercadorias mais valiosas, o próprio mercado não teria surgido, não teria se constituído. Então, o Estado, que era o inimigo central, ou, digamos assim, uma espécie de vilão, uma espécie de quase que como uma ameaça permanente ao reino livre das trocas econômicas, o Estado, ele, de acordo com esse credo liberal, toda vez que ele intervinha na economia, toda vez que ele atuava na economia, ele maculava uma espécie de lei natural eterna, uma lei quase que divina das trocas comerciais ou da liberdade econômica plena. E Polanyi mostra que é rigorosamente o contrário. Para que essa liberdade econômica tivesse surgido, para que o próprio mercado tivesse desenvolvido e parte das trocas econômicas, ou instituições, ou práticas, ou fenômenos fundamentais para a consolidação do mercado, como a propriedade privada, o trabalho assalariado, foi preciso que o Estado e suas instituições regulamentassem, criassem leis, normas e políticas. Hoje o que chamamos de política econômica, que são as políticas adotadas, as políticas econômicas públicas adotadas pelos Estados, como taxa de juros, taxa de câmbio, circulação de moeda, enfim, regulamentação, controle da inflação, enfim, a produção de superávit primário, os aspectos macroeconômicos, são regulamentados, criados, institucionalizados pelas instituições financeiras do Estado-nação, como os bancos centrais, o Ministério da Economia, etc, etc. São duas, portanto, as críticas centrais ao liberalismo. E como que se criou-se essa crença? Os autores, principalmente na gênese do liberalismo, do final do século XVIII, durante boa parte do século XIX, principalmente a primeira metade do século XIX, eles escreveram diversos textos, livros, que tinham um cunho descritivo, empírico, como Adam Smith e outro. Portanto, a economia começa a surgir como, de fato, uma ciência positiva, uma ciência do mundo natural, das instituições econômicas, das leis econômicas, das leis de mercado, desvendando as leis, mas ao mesmo tempo
ela também tem um cunho filosófico, ou seja, tem um apreço e um apelo normativo de que o Estado não deve intervir, de que o Estado não deve macular a dinâmica natural do mercado. Como diria o Adam Smith, a mão invisível do mercado acaba solucionando tudo. Então, a mão invisível do mercado é o que se chama de ajuste ou concorrência perfeita do mercado. O mercado sempre vai encontrar um ajuste, uma solução para o que eles chamam de concorrência perfeita ou algo semelhante. Então, esses autores foram criando essas obras, esses estudos clássicos, teses fortes, trabalhos rigorosos, mas ao mesmo tempo eles tinham um pendor, uma dimensão, digamos que um aspecto, um lastro filosófico muito forte, que se mantém, que é muito forte hoje em dia. As premissas filosóficas da economia se mantêm, como as premissas de que o homem é movido por um apetite de acumulação, um apetite voraz de acumulação material, econômica, ou a crença, novamente, essa crença que é do que se chama de teoria econômica neoclássica, ou seja, já no século XX, de que o mercado ele não pode ser, digamos, maculado ou constrangido por formas de regulamentação, de atuação, de exterioridades ou de fatos exteriores, como eles chamam de externalidades. E uma dessas externalidades seria o Estado, as políticas adotadas pelo Estado, controle de preço, regulamentação de leis trabalhistas ou outros aspectos que são fundamentais na estrutura, na construção de qualquer economia, de qualquer mercado. Então, essa gênese dessas teorias de caráter filosófico, econômico, existem, embora hoje elas ficam como premissas gerais, como premissas abstratas, como pressupostos gerais dos trabalhos de economia do mundo contemporâneo, principalmente agora na segunda metade do século XX. São trabalhos, digamos, são atividades de pesquisa, atividades de análise na economia muito mais próxima da matemática, da econometria e, portanto, mais próxima das ciências naturais do que foi no passado, próxima das ciências humanas ou das ciências sociais. Além dessa contribuição desse autor, quais são as outras contribuições que ele teve no debate, para a gente caminhar já para a nossa parte final da nossa entrevista? Bom, Polanyi foi um autor fundamental para uma espécie de revisão teórica que surgiu nos anos 70 e 80 na sociologia, principalmente na sociologia norte-americana, inglesa, que resultou no advento do que se chama de sociologia econômica, ou nova sociologia econômica, que é uma matriz, é uma área, é um ramo de pesquisa forte hoje, de teorização forte hoje no mundo inteiro. No Brasil tem crescido muito, mas nos Estados Unidos ela se consolidou mesmo nos anos 80 com um livro chamado, na tradução ficaria uma análise da vida social cotidiana ou da vida econômica cotidiana, enfatizando alguns aspectos das relações econômicas, materiais, voltadas para o mercado de trabalho, no âmbito mais cotidiano das sociedades. E também analisando as instituições clássicas que a economia estuda, como bancos, empresas, organizações de mercado, bancos, hoje fundos de pensão, uma série de instituições econômicas ou socioeconômicas que são fundamentais, que têm um peso político muito forte dentro da esfera política organizada, dos parlamentos, dos governos, dos congressos, etc. O Banco Mundial, assim, os bancos locais de desenvolvimento e tantos outros. Ele foi um autor que permitiu essa revisão, que é o conceito dele de encrustamento, desencrustamento, e o livro como um todo, que é a transformação de uma nova era, produziu um efeito muito forte na sociologia econômica e nos autores que cresceram nos anos 70 e 80, jovens pesquisadores que hoje são muito conhecidos, como Marco Granovetti e outros. Nossa, professor, uma indicação de leitura para quem quer se aprofundar mais na Está traduzido para o português, inteiramente traduzido, o livro clássico dele, mas tem muitas resenhas do livro, tem autores que comentam a obra dele, ele tem mais uns 2 livros menores, ensaios econômicos. Eu sugiro o livro inteiro, A Grande Transformação,
Felizmente está em português há muito tempo, ele já está na 20ª e pouca edição, livro muito vendido, muito discutido principalmente entre os historiadores. Ele é um historiador da economia, por isso que ele tem uma influência forte de Weber, que também era um historiador da economia, e forte também na sociologia econômica, talvez sem dúvida, dos 3 ou 4 autores mais citados na sociologia econômica, ele figura como um deles, sem sombra de dúvida. Tá certo, agradecemos ao professor Helder. Esse foi o Dialogando. Se inscreva no nosso canal no YouTube e voltamos na próxima semana.